Fala pessoal, dando início à nossa série sobre renda passiva com opções, hoje vamos entender melhor como funcionam os tipos de opções, o papel das gregas e como o delta pode indicar a probabilidade de exercício. Esses conceitos são essenciais para quem quer dominar estratégias com venda coberta. Explicar qualquer estratégia de opções, é muito importante entender quais são os principais pontos que definem as opções. Aqui eu trouxe um site da B3 que traz um glossário sobre opções de compra de call, pessoal, no qual são contratos financeiros que conferem ao comprador direito, mas não a obrigação de adquirir um ativo. Então, você pode ser exercido ou não. Esse direito de compra da opção dá ao titular o direito de adquirir um ativo a um preço fixo antes da data ou no vencimento. Então, você pode fazer esse contrato de opção a um prazo bem distante, strike, ou até na data de vencimento você consegue fazer, mas isso influencia muito o valor da opção, né? Um exemplo prático que dá para a gente trazer um pouco sobre o conhecimento de opções. Suponha que o investidor compre uma call, uma opção de call, para ações de uma empresa com um preço de R$ 50 e pague um prêmio de R$ 5 por ação. Se na data de vencimento o preço das ações subir para 70, o investidor pode exercer a compra e realizar a compra das ações a R$ 5 e vendê-las imediatamente a R$ 70, obtendo um lucro de R$ 15 por ação. Então, aqui é um exemplo de quando você faz uma venda, uma compra de opção de call. Então, você comprou um direito de realizar a compra de um ativo. Na demanda, quando você analisa as estratégias de renda passiva, normalmente você vai estar fazendo o processo de venda. Então, você vai estar realizando o tomador, né? Você vai estar gerando um direito, né? Então, quando você vende, ó, vou trazer aqui mais aqui abaixo para poder explicar para vocês. Quando você vende uma opção de compra de call, as obrigações de vender uma opção, o investidor assume uma obrigação de vender. No caso da put, ele assume uma obrigação de comprar. Então, o ativo do subjacente do comprador no valor estipulado, caso o comprador decida exercer o seu direito. Então, ele pode ser exercido ou não, mas normalmente você é. Quando chegar ao valor que você vendeu, está acima do seu strike, normalmente você é exercido. Os vendedores de opções de compra geralmente esperam que o preço do ativo subjacente não suba ao preço do strike, então o valor do ativo fique abaixo do strike, ou que a opção expire sem valor. Então quer dizer o quê? Conforme o tempo vai passando, a opção, se ela não chegar no valor específico do strike, que é o valor de venda, o valor da opção vai caindo até chegar ao valor de zero na data de strike. Então, a receita do vendedor, ele recebe o prêmio para vendê-la, né? Então, esse prêmio é o lucro máximo e é o valor que ele vendeu a opção na data específica. O risco é limitado, pois o preço do ativo vai subir indefinidamente. Se esse preço subir muito acima do valor do exercício, o vendedor vai ter que vender o ativo a um preço inferior ao mercado, mas a princípio entende-se que ele vai ter um ganho considerando que vai ser vendido o ativo, entende-se acima do preço médio que ele comprou. Né? Então, quando eu vendo um tipo de opção, seja que a gente está usando o exemplo de uma call, ou uma put, né, ele impõe ao vendedor a obrigação de vender o ativo a um preço fixo, ou no caso da put, a obrigação de você comprar o ativo a um preço fixo na data de exercício, né? Então, o lucro potencial é o prêmio recebido. Então, o risco maior é poder ser limitado ao seu ganho, né? Então, você vai ter um ganho menor do que o previsto se caso subir muito, como ocorreu nos últimos tempos aí relacionado à Bolsa Brasileira, certo? Então, aqui, quais são as principais estratégias, então, quando a gente analisa a Bolsa para fazer renda passiva? Eu posso fazer uma estratégia que é a venda de call, né? A venda coberta, no qual você vende um ativo que você tem em carteira, você realiza coberto, quer dizer que você tem aquele ativo em carteira, você vende a quantidade que você tem para poder gerar uma renda passiva, né, com essa opção. E a outra forma é se você tem um dinheiro em renda fixa, liquidez diária ali, você vender uma put, que é um direito de você comprar um ativo, né, você comprar com prêmio para poder receber e comprar esse ativo com prêmio aí, com o valor dessa opção. Se em ambas as situações os valores não passarem dos strikes definidos, você fica com prêmio e você gera essa renda passiva. Você pode ir fazendo esse processo mensalmente, repetindo isso mensalmente com os valores que você tiver, para poder sempre fazer essa operação de maneira coberta. Quer dizer o quê? Quando eu tenho um ativo ou eu tenho um valor equivalente para cobrir essas operações, caso seja
exercido no caso das puts, né? Tem esse dinheiro em renda fixa, com liquidez diária, que eu consiga sacar esse valor, né? Aqui, pessoal, então, assim, um pouco sobre opções, né? A gente consegue entender que são as duas estratégias que são possíveis ser feitas. Só para mostrar para vocês o que eu faço, né? Nesse último mês, como está tendo essas grandes variações relacionadas aos conflitos, né? As tensões que a gente tem no Oriente Médio. O que nós estamos fazendo é o quê? Eu tenho uma renda fixa, né, de liquidez diária, a gente está fazendo o quê? A venda de put, que é o quê? Comprar a um determinado valor e conseguir um prêmio com isso. Então, qual que foi a estratégia que eu utilizei? No dia que estava tendo aquela grande correção, que estava aquele agravamento dos conflitos, eu abri a venda dessas puts no dia 17, com data de strike no dia 17 de abril, com o valor de 20 centavos aqui no caso do Banco do Brasil, a Vale a 25, a Engie, eu abri duas aqui de Engie, duas sessões com Engie, no qual eu consegui fazer um valor bruto de R$ 900. Então, quando você analisa, né, um valor é baixo, mas eu tenho o que você está movimentando, né, devido a ser um percentual do capital, você vê uma movimentação equivalente aqui de R$ 115 mil. Então, o cuidado que você tem que ter sempre está acompanhando o total da operação, além do valor das opções que você está gerando, que é uma renda passiva, o total das opções. Então, você vê que um percentual relativamente pequeno perto do volume de capital movimentado, né? A ideia é sempre estar fazendo, pessoal, uma renda para pagar minhas despesas fixas aqui com esse valor da renda fixa e aumentar o rendimento desse investimento que hoje está no CDB. Então, eu ganho o CDB, em torno de 1%, mais o equivalente ao que eu consigo fazer de renda com opções. Eu poderia vender call da carteira de ativos, de ações? Também. Você pode vender call também. Eu estou vendendo put porque se você vender call com os preços como está oscilando, né, o mercado recuperou muito essa semana, você estaria, às vezes, sendo exercido por um período que você sabe que vai ter uma oscilação grande. Então, por isso que eu não estou fazendo call. Mas teve meses anteriores, que vocês podem ver aqui, que eu tenho os meses anteriores, eu fiz a venda de call também. Então, teve meses que eu vendi call e put, por exemplo, em janeiro. Então, a gente vai fazendo várias operações de acordo com o cenário. A ideia é sempre manter um retorno em torno de 0,5%, 0,3%, aí de 0,3% a 0,5% ao mês, e repetindo essas operações. Mas como é que você chega no valor de qual que é a opção e como você identifica que é uma boa opção ou não? Eu utilizo, pessoal, esse site que chama opções.net. Opções.net, ele traz nessas opções de grades, aqui é o layout que chama grade, no qual você consegue selecionar os ativos, consegue listar todos eles aqui, todos os ativos você consegue listar. Eu vou trazer um exemplo desse estudo que eu fiz do Banco do Brasil, então, BBAS3. Aqui, no caso, são os tipos de opção, como eu falei para vocês, o call é quando eu tenho uma ação na carteira, e a put quando eu quero comprar alguma coisa. Aqui são as datas de vencimento das opções. Você pode verificar aqui, flegando, ele vai aparecer para vocês as opções. E os valores de compra, os valores de strike que nós temos aqui na opção. Qual que é o principal ponto aqui? Então, você pode fazer, vamos fazer primeiro uma put. Eu identifico que a cotação atual está R$ 23. Qual que é o preço que seria atrativo de acordo com o valuation? No caso, na oportunidade, eu coloquei em torno de R$ 21 até 22. Ele vai te flegar todos os tipos de opções. Aí, no caso, você começa a ver aqui, né? Os tipos de opções são tipo europeia, que é essa com E, tem americana, que você pode ser exercido antes, europeia somente na data do strike, né? Que é a data que você vai flegar aqui no vencimento. Aqui é o valor do strike, então qual o valor que eu estou firmando esse compromisso, né? Para poder realizar o valor da opção. Aqui é o último valor, normalmente vai ser a cotação. Aqui são as variações. E aqui começam as letras gregas, que normalmente é o percentual, por exemplo, o delta você pode considerar, se for europeias, que é o percentual relacionado à probabilidade da opção estar no dinheiro, que aqui você vê que ela é hot money e it money. Então você pode ver que elas estão todas fora do dinheiro. Se eu colocar um valor perto do que ela está sendo cotada, ó, at money e int money, está acima e está abaixo. Então o delta pode ser considerado, né? Médio quanto o preço da opção varia em relação ao ativo, né? Então, um delta de 0,5, se o ativo sobe R$ 1, a opção sobe 0,50.
O gama, que é essa outra grega aqui, ele mostra a variação do delta, ou seja, a aceleração da opção em relação às suas oscilações. O θ, ele indica a perda de valor com o passar do tempo, a decadência temporal, então conforme vai passando o tempo, a opção de acordo com as oscilações de cotação tende a variar. O θ percentual é o θ em valor, e o vega mede a sensibilidade à volatilidade, né? Mais volatilidade é um valor maior. Mas assim, então assim, um dos principais itens que eu acompanho aqui é o delta, que ele vai medir, no caso de opções europeias, o percentual desse valor está dentro do dinheiro, no It-Money, no vencimento da opção. É uma forma de você acompanhar. Aí, no caso, como é que eu selecionei a opção? Eu verifiquei um strike que para mim era interessante. No caso, eu falei, 21,50 era um strike interessante para fazer a venda. Eu estava, na época, né, se tinha um preço melhor devido ao tempo para o vencimento da opção ser maior, então esse tempo, o valor normalmente de acordo com a distância que ele está, e o tempo de data próximo do strike vai se deteriorando o valor da opção também. Então, se você fizer 30 dias antes é um valor, se você fizer 15 dias antes, dependendo da cotação, se ele estiver mais próximo do strike, vai estar maior, ou se tiver uma distância maior, ele fica um valor mais barato até chegar a zero, se caso não for exercido, né? Então, se você chegar a zero, normalmente vai ser quando você tiver no último dia, ao final do fechamento, lá a sua opção vai ter que estar se você não for exercido a zero, ou senão ele vai estar num valor muito, muito representativo, considerando a diferença para o strike. Então, esse aqui acho que é o principal ponto. Então, quando eu peguei aqui, por exemplo, a operação que nós fizemos, o PBAS3 a 21,50. Então, eu tenho um compromisso de comprar a 21,50 a ação do Banco do Brasil no dia 17/4, se chegar abaixo de 21,50, 21,52. Então, se chegar a 19, eu vou pagar 21,52. Se chegar a 20, eu vou pagar 21,52. Mas se ficar a 23, igual ele está hoje, 22, eu vou colocar o prêmio aqui no meu bolso, foi os 20 centavos por ações. Então, aí então a gente traz aqui para todos os ativos, eu faço essa filtragem, então analiso o delta, o quanto distante ele está, quanto mais próximo de 1, pessoal, eu vou colocar aqui, ó, quanto mais próximo de 1, maior é a chance de ser exercido dentro da data final. Então, esse aqui é um termômetro que dá para você ter essa visão também quanto às gregas, tá? Agora, quando eu coloco uma call, vou mudar para call aqui. Então, a call, então, put, eu tenho dinheiro na renda fixa e vou fazer querendo comprar com prêmio. Então, eu firmei esse compromisso de comprar 21,50, né? No dia 17/4, 1.500 ações. 1.500 ações. Perfeito? Agora, no caso, vamos pegar um exemplo de call. Então, call, eu tenho uma carteira, eu tenho ação na carteira e quero vender ela a um determinado preço. No dia 17/4, eu vou flegar um preço maior, vamos botar 23,39, eu vou pôr que eu aceito vender a 25. Vamos ver quando a gente faz, 25. Aqui vocês podem perceber que ela já tem a europeia e a americana. A americana, qual que é o risco da americana? Se eu vendi e a ação bateu esse valor antes da data final do strike, eu posso ser exercido. Então, pode ser que chegue a 24,50, eu topei vender a 24,50, e chegou, sei lá, dia 10, chegou a 24,50, eu posso exercer dia 10, eu não preciso chegar no último dia. Então, esse aqui tem um risco a mais, tá, pessoal? Então, esse tipo de opção tem um risco a mais que você precisa calcular e identificar se ela é relevante você correr. Então, pode ser o quê? Que eu chegue em 24,50 e volte ao valor e chegue em 17/4, um valor menor, eu não seja exercido na europeia, mas na americana pode ser que eu seja exercido. Tá? Tem esse cuidado também ao selecionar o tipo de opção. E um outro ponto muito importante, que quando tem um dividendo para ser recebido nessa opção, esse valor vai ser deduzido da sua opção de venda. Exemplo, eu firmei hoje a venda de uma opção a 25 reais, que nós falamos. Se eu vou receber R$ 1 dentro da Datacom até o meu vencimento da opção, eu vou ser descontado esse R$ 1 do meu strike. Então, o meu strike vai ser 25, eu vou receber R$ 1 de dividendo, ele cai para 24. Por quê? Porque normalmente quando eu tenho dividendo, desconta no valor da ação. Então, esse é um outro cuidado que você tem que ter. Eu estou vendendo um strike a 50, a ação tem um dividendo de R$ 2 para receber. Seu strike vai cair para 48. Então, se a ação chegar nesse valor de 48, não vai ser mais 50. Você vai perder e vai vender a sua ação, tá? Então, vamos lá, voltamos ao nosso exemplo aqui a R$ 25. Eu vou estar recebendo aqui
a cotação do último fechamento de 17 centavos. Qual que é o meu delta, a probabilidade de ser exercido na data fim? Em torno de 19%, né, que é o meu valor do delta que vai dar em percentual, em torno de 19%. Mas ela não é uma americana, então qual que seria o ponto mais importante eu pegar aqui? Uma europeia. A europeia vai ser 23%, porque a americana eu posso ser exercido antes, tá? Então esse aqui, o delta, ele conta a data final, então ele vale só para as europeias. Ele é uma base também para a americana, mas a americana eu posso ser exercido em qualquer momento, não necessariamente no último dia do strike, tá? Então vamos considerar essa opção europeia aqui. A 0,23, em torno de 24% se exercício. Tá, pessoal? Quanto mais você alonga aqui, você pode perceber que ele vai diminuindo. Então, eu vou vender uma 26,52. A probabilidade com o valor de hoje da cotação atual é de 6%. Só que eu vou receber 5 centavos. Aí você tem que pesar em relação a esse risco, se compensar você sofrer, qual que é o seu nível de risco relacionado a esse ativo. Beleza? Em relação a opções, pessoal, só para dar uma breve... É um conteúdo que dá para a gente fazer vários vídeos, mas a ideia hoje era trazer um pouco de como que a gente faz essas estratégias, né, de opções. A gente usa umas estratégias bem relacionadas à venda coberta, tanto com caixa ou com ações. Perfeito? Aqui são as operações que nós fizemos no mês e o valor total movimentado e também o desconto dos impostos, né? Todo tipo de opção, tá, pessoal? Venda de opção você tem que pagar imposto, 15%. Você gera DARF ao final do mês, até o final do mês subsequente, paga. Aqui é o valor líquido que nós temos no mês. Então, você tem um valor, vê com o percentual, né? Você tem um valor de R$ 700 para uma movimentação de 115 mil, né? Você vai ter um 0,66. É um valor razoável, mais o rendimento de 1% no CDB, em torno de 1%, você vai ter 1,6% ao mês, tá? Então, você vê que consegue otimizar bem o retorno, mas sempre pensando o quê? Se eu for exercido, o que eu vou comprar, tá? Você pode ter uma rentabilidade em diversos tipos de ativos. Pode ver o tipo de ativo que nós estamos trabalhando aqui. Vale, Banco do Brasil, olha os preços que nós estamos trabalhando, olha as cotações atuais. Banco do Brasil a 23, R$ 24, eu estou comprando a 21, estou acertando. Vale a 64, hoje está 83. Indy está a R$ 33, eu estou fazendo uma opção aqui a 29. Então, assim, comprar a um bom preço e receber prêmio para isso. Acho que esse é o principal ponto da nossa estratégia de opções, tá? E também vender, no caso de venda de call, vender a um bom preço, acima do seu preço médio, que te traga um bom retorno. Perfeito? E vendas acima de 20 mil, tem que fazer também recolhimento de imposto de renda, tá, pessoal? Vendas acima de 20 mil ao mês aí. Beleza? Um outro ponto aqui que a gente traz para a estratégia de opções, que dominar opções é entender como o tempo, a volatilidade e o preço se conectam. Com as gregas e o delta, você passa a enxergar o mercado com mais precisão e pode usar estratégias para construir uma renda passiva todo mês. Você vê que é 0,6% em relação ao capital investido. Mas quando que você fez? Eu fiz quando virou o calendário de opções, que eu tinha já feito umas opções no mês passado e virou o calendário, dia 20/3. Então, eu fiz praticamente um mês antes do vencimento das opções, tá? Eu vou deixar esse site também no link do nosso vídeo. É isso, mas pessoal, forem iniciar esse tipo de estratégia, comecem com um pouco, tá? Como tudo que vocês forem fazer. Comecem com um pouco, que vocês podem ver que para movimentar, vocês vão ver lá um determinado, porque vocês podem ver que a rentabilidade ela é pequena, é algo complementar. Ela não é uma renda passiva que eu vou só ter renda passiva com opção, ela é uma renda complementar à sua renda de dividendos, ok? Acho que esse é o recado de hoje, esse é o nosso vídeo de opções. Vamos fazer mais vídeos de opções, nós podemos fazer rodadas quando virarem as datas e trazer para vocês aqui estudos que nós estamos fazendo e sugestões de estudo para estarmos trocando, e também vocês podem trazer sugestões de estudo para o nosso canal. Se esse vídeo contribuiu de alguma forma, curte, compartilha e deixe aqui a sua sugestão de conteúdo.